Olá, gente. Vamos então ter a nossa aula hoje. Será uma aula pequena sobre a música brasileira, tá? Desde o Império até o Romantismo. Primeiro, para falar sobre a música brasileira, quero lembrar para vocês que até 1808 o Brasil não tinha uma música oficial, não tinha uma produção musical, não tinha artistas brasileiros, não tinha publicidade e até o estilo de música não era definido. Tinha música de senzala, cantada pelos escravos, mas essa música não era a música consumida pelo país. Os escravos cantavam de maneira informal, tá? As suas cantigas folclóricas. Não existia rádio, não existia YouTube, não existia TV, não existia nenhum canal moderno de comunicação. E como também não existia nenhum material gravado em qualquer dispositivo, nem HD, nem CD, nem pendrive e nem mesmo disco de vinil. Não existia essa tecnologia ainda. Então o que acontecia? A música europeia nessa época, por exemplo, era a música do teatro, a música da orquestra, da apresentação musical, música clássica. Era a música. E o Brasil não tinha ninguém que produzisse música clássica. Por isso é que a música brasileira começa a sua história em 1808, quando Dom João vem de Portugal para o Brasil com a sua caravana com mais de 1.000 pessoas. E você, lembrando um pouquinho de história, eu acho que você já viu isso em outra matéria, Dom João veio para o Brasil por quê? Porque nesta época, 1808, Napoleão estava decretando bloqueio continental, que era todos os países da Europa continental não negociar com a Inglaterra, já que a Inglaterra representava para Napoleão um povo a ser conquistado. Então, se Napoleão conseguisse que a Inglaterra inteira não tivesse negociação com nenhum país da Europa, a Inglaterra não ia poder renovar o estoque bélico de guerra, não ia poder ter mantimento. Então a Inglaterra iria perder força. Só que Portugal tinha alguns tratos com a Inglaterra, tratos de exclusividade, de material, de mantimento, de coisas tiradas aqui da colônia, que era o Brasil. E Portugal não queria atender Napoleão, boicotando a Inglaterra. Quando Napoleão ficou sabendo que Portugal continuava negociando com a Inglaterra, Napoleão resolveu invadir Portugal. E quando Dom João VI ficou sabendo que lá vinha Napoleão e ele não tinha poder para vencer o exército napoleônico, o que é que fez? Gente, vamos rapidamente fugir para onde? Vamos para o Brasil, porque o Brasil é nossa colônia, então é uma extensão de Portugal e de lá eu fico governando aqui. E se Napoleão chegar, ainda que ele chegue na terra e invada, se ele não mata a família real, ele não tomou conta do país. Ele tomou conta de pedaços de terra, mas o país continua existindo e eu continuo governando. E aí ele fugiu para o Brasil. Quando ele chega em 1808 aqui, ele não veio fazer uma visita, ele nem sabia quando é que ia retornar para lá. O que é que ele fez? Trouxe tudo que podia, a esposa, filhos, guarda real, e aí trouxe também a música. E a música europeia, que era música de orquestra, que era música de apresentações em arenas de teatros, também veio com ele. E ele sentiu necessidade de que a música também existisse aqui, porque o Brasil passou a ser a sede do governo português. Tanto é que em 1808 ele chegou e em 1813, 5 anos depois, ele fez questão de viabilizar a chegada de Marcos Portugal, que era o principal maestro português. Então, Portugal perdeu o maestro porque Dom João, que estava aqui, mandou buscar, viabilizou a chegada dele e ele veio para cá e passou a ser o maestro da corte. Marcos Portugal veio direto de lá. Isso foi 5 anos depois. E foi nessa época que Dom João resolveu fazer o quê? Construiu o Real Teatro de São João, que é um teatro para apresentação musical, principalmente. Tinha peça teatral? Possivelmente, mas a apresentação musical era o principal. Aí Dom João traz Marcos Portugal e começa o Brasil a ter contato com essa música. Maravilha! E aí começa então a música brasileira, porque aqui começou a tocar essa música, começou a despertar o Brasil para... É pena, né, dizer o Brasil, porque quem assistia era o pessoal da corte. Quem assistia era os aristocratas, os ricos, os economicamente abastados. Escravo não assistia, mas pelo menos já tinha uma música produzida aqui.
E aí eu quero lembrar para vocês que a gente começa a vislumbrar alguns maestros brasileiros. E o primeiro deles, que nasceu aqui, tá? Que aos 16 anos compôs sua primeira ópera e que na vida inteira ele chegou a fazer 400 obras, 400 peças, né, de música instrumental. Nós estamos falando de uma pessoa que você não pode esquecer. Não é famosa, não é popular, né? Mas é muito importante na história, que foi o José Maurício Nunes Garcia. José Maurício Nunes Garcia foi o primeiro maestro brasileiro, tá? Então, você não se esqueça disso, porque ele tem uma importância enorme. Como ele era moreno, ele começou a ser chamado de Mozart mulato. Na verdade, o Moza, né? Moza mulato. Por quê? Porque Moza era um grande musicista, um grande maestro europeu, e ele era brasileiro. Então, o talento dele se comparava ao de Moza, e como ele era moreno, ganhou esse apelido de Moza mulato. E o talento dele foi tão grande que a Capela Real, que foi um espaço, antes de construir o teatro, o Real Teatro de São João, a Capela Real foi um ambiente construído por Dom João para que houvesse apresentações musicais. Então era um anexo do palácio, não era uma construção tão grande quanto o Real Teatro. Mas a Capela Real foi dirigida exatamente por esse maestro brasileiro, logo depois que ele começou a despontar, tá bom? É o José Maurício Nunes Garcia. Outro poeta não, produtor musical de fama, até hoje, talvez vocês ainda não conheçam, Carlos Gomes. O nome dele era Antônio Carlos Gomes. Tem ruas em Salvador, avenidas famosas chamada Carlos Gomes, e você já deve ter ouvido alguma coisa. Carlos Gomes. Quem foi ele? Foi um cara que nasceu em 1800, na segunda metade do século XVIII, do século XIX, e Carlos Gomes, ele foi considerado o segundo mais importante musicista, maestro brasileiro, logo depois de Villa-Lobos. E ele compôs uma ópera chamada O Guarani, que é muito famosa. Se você ainda não viu, é você que não conhece a fama, porque essa ópera é tocada no início da Voz do Brasil, hoje em todas as rádios, às 7 da noite, tem uma flexibilidade, tem rádio que coloca 8, mas a Voz do Brasil é tocada no início, a orquestra, a peça musical, o Guarani é tocado no início da Voz do Brasil, tornando muito conhecida dos brasileiros. Quem fez? Carlos Gomes. E, por último, eu quero falar de Leopoldo Miguez. Miguez. Alguns falam Miguez, porque termina com Z. O Leopoldo, ele foi um maestro brasileiro que compôs o hino da República. E por isso ganha fama também. Portanto, nós estamos falando aí de o despontar de alguns maestros brasileiros para a nossa música, que nasceu em 1808, oficialmente como música de orquestra. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu peço a vocês que vão até a página 27, respondam, mande até a próxima semana e aguarde aí que já está chegando a próxima aula que compõe este momento nosso, que eu dividi em duas, porque é outro assunto, que é a missão artística francesa no Brasil e o academicismo. O que os franceses fizeram aqui? A gente já estudou os holandeses, vamos saber a participação dos franceses, o que eles fizeram, contribuíram, que parte trouxeram para a arte brasileira, e o academicismo diz respeito a tornar isso um trabalho acadêmico. Portanto, nós vamos ver. Você vai ver na próxima aula, será gravada também, mas essa aula aqui é substituindo a aula que foi dada. Eu até resumi bastante, porque na aula que é dada na videoaula, a gente conversa com o aluno, pergunta, ouve, espera um pouquinho começar, tira dúvida, mas na aula gravada,
Como você não está interagindo para tirar dúvida, a gente consegue adiantar o assunto. Então, o que a gente fala lá em meia hora, a gente consegue falar cá em 15 minutos, fica tudo mais direto e a gente não precisa repetir tanto, que você pode repetir a aula a hora que quiser. Resumindo, ou melhor, recapitulando a aula de hoje. Música brasileira começa com Dom João VI chegando ao Brasil, porque a música brasileira não existia antes. Dom João traz a orquestras e músicos. Dom João funda a Capela Real. É ali que há as apresentações. 5 anos depois, Dom João traz de Portugal Marcos Portugal. E ele começa a dirigir um teatro fundado por Dom João, o Teatro São João, tá? E quando ele funda o Real Teatro São João, lá passa a ser o local oficial das apresentações musicais. Quem assiste a música? A corte portuguesa que estava no Brasil e os ricos, amiguinhos dele, né? Depois a gente começa vendo nascer os poetas, os músicos brasileiros, tratando-se de música clássica, que é aquela que a gente herdou da Europa. A gente vê nascendo o José Maurício Nunes Garcia, que é o primeiro maestro brasileiro. Ele acaba tomando conta da Capela Real, aquela que foi construída primeiro pelo Dom João, e ele depois, a biografia dele é extensa, porque ele começa a sua primeira composição aos 16 anos, e ele chega a fazer 400 obras. Depois a gente tem contato com o Antônio Carlos Gomes, famoso no Brasil, considerado o segundo mais importante, depois de Villa-Lobos, e é ele quem compõe o Guarani, uma peça que aparece hoje na Voz do Brasil, que é uma trilha sonora de um programa oficial do governo brasileiro que passa em todas as rádios, geralmente às 7 da noite. E depois a gente vê o Leopoldo Míguez, ou Miguez, tá bom? A professora de espanhol pode ajudar a gente aí, que nasceu em 1850, até 1902, e ele acabou fazendo o hino da República, que não é muito cantado hoje por nós, mas os militares com certeza, né? Portanto, é a nossa aula de hoje, responda a página 27. Um abraço para você e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.